A falar. Então, bom dia, edição diária, portanto, matinal, da Cor do Dinheiro, do dia, deixe-me só confirmar para não ver chatice, dia 20 de setembro do ano da graça de 2018. Bom, aqui estamos nós, mais uma vez, longe de casa, para fazer o programa diário. Henrique Silvestre diz-me que está tudo bem, a Teresa Costa também. Ora, vamos a isto, porque a agenda de hoje é brutalmente longa. Ontem houve um espectador que me dizia assim, sei lá, você quando está longe de casa parece que as agendas ainda ficam maiores. E é verdade. Já reparou pela ventania ali fora, porque aquela palmeira, que o tempo hoje não está aqui maravilhoso. Bom, mas também para você ter uma ideia, para fazer um bocado de inveja, eu não tenho tempo de ir à praia, confesso. Mas aqui em Maputo, o inverno, nós estamos no inverno austral. O inverno austral, a temperatura chega aos 36 graus durante o dia. Não é o caso de hoje, mas enfim, é só fazer um bocado de inveja a quem está desse lado. Bom, vamos lá então à agenda. Três coisas. Primeiro, as inspeções do fisco vão deixar de ter limite territorial. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que o fisco vai sair de Portugal para fazer pesquisas lá fora. É outra coisa. Imagine você que a inspeção tributária manda-lhe uma nota a dizer assim, olha, você vai ser fiscalizado. Sei lá, como empresa ou como individual. E você tem 5 dias para se... A notícia é do meu jornal, do Jornal de Negócios, honrado seja feito. E você tem 5 dias para preparar a sua defesa, entre aspas, não é? Bom, agora imagine você que sai do seu conselho, ou melhor, muda a sede fiscal do seu conselho para outro sítio. Bom, aquilo deixa de fazer sentido. Ou seja, não há inspeção tributária, tem que se reiniciar o processo noutra representação de finanças. Ora, isto era uma forma que muita gente utilizava para fugir às suas responsabilidades. Portanto, acho muito bem que a autoridade tributária esteja a preparar para fazer uma coisa diferente. Quer dizer assim, bom, você mudou a sua sede fiscal do Conselho A para o Conselho B, pois, mas o processo segue para o Conselho B. Que é uma forma de combater a evasão fiscal. E há muita gente que faz os impostos em Portugal. Olha, eu não consigo fugir, gostava, eu não consigo fugir e, portanto, cumpro as minhas obrigações segundo a lei e muitos portugueses cumprem-nas também. Portanto, nós que cumprimos, temos a obrigação de exigir que os outros que não cumpram o façam. Porquê? Porque quanto mais os outros pagarem naquilo que é justo, menos nós pagamos. Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer aqui. Eu gostava de ver no Estado tanto zelo andar a correr atrás da evasão fiscal, mas gostava de ver este zelo noutros sítios. Por exemplo, gostava de ver este zelo do Estado a ter mais cuidado com o dinheiro que gasta, que é nosso. O dinheiro dos contribuintes, está a perceber? Porque eu só vejo aqui o zelo no sentido. Mas depois o outro, que é muito importante, é como é que se gasta o dinheiro. Não é? E responsabilizar as pessoas que gastam mal esse dinheiro do Estado, ou melhor, dinheiro dos contribuintes, eu não vejo o mesmo esforço. Fica este desabafo. A segunda questão tem a ver com greves. Vem aí mais uma greve de professores, em outubro. Promete ser séria. E, como sabe, está a decorrer uma greve de enfermeiros. Bom, há uma coisa que eu gostava de... houve uma nossa espectadora, a Elizabeth Fernandes, que perguntou se o governo ceder aos professores, se não devia ser aos enfermeiros. Eu vou guardar esta questão para amanhã. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer aqui hoje. Já percebeu que nós estamos no run-up das eleições legislativas, que vão ser em 2019. E, portanto, neste run-up, e numa altura em que se discute o Orçamento de Estado, é normal haver alguma agitação. O que é preocupante aqui? Esta agitação começa a ser generalizada, depois destes virão outros setores, e eu suspeito que os sindicatos vão fazer uma pressão brutal sobre o Governo para cederem em coisas que eu acho, sinceramente, que não há margem orçamental para gerir e para ceder. Vamos ver nas próximas semanas como é que isto vai correr. Na certeza, porém, que eu, como contribuinte, estarei aqui atento. Porque essas despesas que o Estado está a aumentar para certos setores, não é setores, para certas corporações, vulgo lobbies, saem do meu bolso, da Joana, da Fátima, da Maria, do José, do Eduardo, que nos estão a ver. Está a ver? Bom, primeiro ponto da conversa de hoje. Olha, eu esta manhã estava a ver as notícias aí de Portugal, disse, aleluia, praise the Lord. O Governo desbloqueou, finalmente, aquela verba que tinha dito que iria desbloquear para a construção da ala pediátrica oncológica do Hospital de São João. Você recorda-se, fomos muito chatos há um mês, fomos muito chatos ontem, ao fazer uma pergunta muito simples. Este dinheiro estava prometido há muitos meses.
E se fosse um problema com os filhos do Sr. Ministro das Finanças, os filhos do Sr. Ministro da Saúde, isto ter-se arrastado desta maneira? Eu sei que é muito chato dizer estas coisas, fazer estas perguntas, mas olha, não foi por causa de mim, mas foi por causa de muita gente que protestou nos últimos tempos. Este dinheiro foi finalmente bloqueado. Pergunta: porquê é que demoraram tanto tempo? Bom, os senhores ministros que respondam. Mas uma coisa é certa: foi preciso uma pressão brutal para um assunto tão importante e tão sério como desbloquear dinheiro devido para fazer uma ala, um sítio onde as crianças possam receber tratamentos oncológicos sem ser de uma forma degradante. Isto diz muito sobre a péssima qualidade do Estado que nós temos. Isto diz muito sobre a péssima qualidade de governantes que estão sempre com o SNS na boca, como se fossem os únicos defensores do SNS, e depois fazem esta vergonha que foi esta demora inacreditável para aprovar uma coisa que custava 20 milhões de euros. Repare na rapidez com que se desbloqueia tempos, carreiras, e quantas centenas de milhões elas custam. E depois repare na dificuldade que foi ceder, abrir a mão para ceder 20 míseros milhões de euros para fazer uma coisa destas. Diz muito do poder que as corporações têm em Portugal. Ok? E são corporações, não há outro nome, são lobbies. E isto tem de ser dito. Bom, segundo ponto. Espera aí, é para não haver qualquer dúvida aqui. Bem, vamos à parte política. Eu tenho evitado comentar isto, mas há uma série de espectadores que me têm falado sobre o assunto e a dizer: porquê é que você não comenta o problema? Está com receio, está com medo? Eu não tenho receio de nada. Eu já disse aqui, inclusive, que a forma como Rui Rio está a conduzir o PSD vai perder muitos eleitores e seguramente vai perder pessoas como eu, que não gosto de ver direita socialista. Para mim, a direita tem que defender os princípios de economia de mercado. E não pode haver cedências aí, nem pode haver tergiversações, nem pode haver... Deixa-me lá ver se eu agora tenho cuidado com o que estou a dizer, que é para não chatear aquela malta da esquerda. Eu não quero saber disso para nada. Percebe? Portanto, não tenho receio nenhum de falar do PST, nem de falar da direita e da forma absolutamente vergonhosa como a direita está a ser gerida neste momento, particularmente no PST. Bom, por que é que eu digo isto? Porque houve uma senhora, aliás, várias pessoas que me escreveram, uma delas foi ontem, uma senhora, a dizer assim: você não tem nada a dizer sobre o novo partido que vai surgir aí, o Aliança? Olha que eles já estão prontos para ir para o Tribunal Constitucional. Eu fui ver, de facto, e Santana Lopes já tem as 7.500 assinaturas, ou o que é preciso, para entregar no Tribunal Constitucional e criar um novo partido. Bom, mas a pergunta agora é esta. Recorda-se que na semana passada eu falei aqui da entrevista da Assunção Cristas, quando ela disse: o novo partido de Santana Lopes pode ajudar a direita. Não pode, não. Não vai, não. E não vai porquê? Eu vou-te explicar porquê. Isto é um perigo para o PSD. Santana Lopes é um trapalhão. Não é? Ele é um tipo, um político, uma pessoa com um jeito inato para a política, mas é um péssimo organizador. E é um péssimo, mostrou, um péssimo primeiro-ministro e é um péssimo dirigente. Portanto, não confio em Santana Lopes. Mas uma coisa é certa: Santana Lopes tem um grande following no PSD e mesmo fora dele. Tem aquele apelo do político com um toquezinho, salinho de populista. E, portanto, é óbvio que o Aliança vai fazer moça. Pode fazer moça um bocado à esquerda? Não tenho dúvida nenhuma. E os partidos, às vezes, as coisas às vezes são transversais. Mas onde é que vai fazer mais moça? Naturalmente no PSD, que é de onde Santana Lopes é originário. Aliás, ele até sempre disse: não sou só PSD, eu sou PPD-PSD, que era a expressão que ele utilizava sempre. Bom, esta questão do PPD tem a ver com os anos 70, como vocês sabem. Bom, mas voltamos à questão. Isto vai fazer mais moça onde? Vai fazer moça no PSD. Bom, e a pergunta, não, mas é uma moça séria, não se sabe qual é a porcentagem, quantos por cento é que isto pode ir buscar ao PSD, mas seguramente vai buscar. Bom, o que é que isto obrigava? A quem está na defensiva, que é o PSD, tivesse redobrados cuidados em relação ao que anda a fazer. Precisamente para minimizar o mais possível este efeito que o novo partido pode ter no PSD. E a pergunta que você pode fazer é isso que está a acontecer? Olha, responda você. Eu acho que não. Bola. Zero. Como dizia o Jorge Jesus. E, portanto, a segunda pergunta a fazer é: então, mas Rui Rio ainda não percebeu isso? Olha, não sei. Das duas, uma. Ou Rui Rio acha que é assim tão bom, não é? Ou ainda deve estar com aquela herança mental de quando foi Presidente da Câmara do Porto e que recebia as votações que recebeu. Ou seja, ele deve achar que é tão bom para andar a dar pontapés naquilo que são os princípios do PSD, como ele anda a dar, não é? Como foi a história da taxa especulativa, não sei das quantas. Isto é um maná para Santana Lopes. Repare como Santana Lopes está caladinho, faz umas relações mínimas, diz que não sei o quê, a partir do low cost digital e o diabo 4,
Academia de Formação de Jovens, ou seja, está a evitar queimar-se, está a evitar expor-se, que é exatamente o contrário do que aquilo que o Rui está a fazer. Portanto, para o PSD é uma ameaça a sério. E eu julgo que se isto for para a frente, a gente vai perceber isto na prática. Bom, terceiro ponto, transferências imediatas. Você que é cliente dos bancos, quando faz uma transferência, normalmente dizem assim, olha, isto só está disponível daqui a 2 dias. Isto só está disponível amanhã, não sei das quantas. A gente faz já a transferência. Bom, e entretanto o dinheiro da paila ia bailar, nem você pode utilizar, nem a pessoa para quem transferiu pode utilizar, e aquilo anda nas contas de alguém, nos bancos. Bom, a partir de agora o Banco de Portugal decidiu que estas transferências são feitas em segundos. 365 dias por ano, 24 horas do dia. Você pode fazer essa transferência e em segundos essa transferência fica imediatamente disponível no destinatário. Bom, você dirá, maravilha! Há uns anos que a gente andava a pedir isto. É verdade. Qual é o drawback aqui? É muito simples. Como diz o Banco de Portugal, naquilo que são, no comunicado que mandou, nem todas as instituições de crédito vão alinhar nisto à partida. Ou seja, é bom, você que está desse lado, faça uma coisa muito simples. Vá ter com o seu banco e diga assim, vocês vão obedecer este protocolo? Você tem esse direito. Eu, como cliente de bancos 2, vou dizer assim aos meus bancos, vocês vão assinar isto? Se eu tiver que fazer uma transferência nesta instituição e nesta, ao fim de segundos a transferência está concretizada? Porquê? Para mim é importante saber isso. Primeiro, porque eu às vezes preciso fazer transferências, como qualquer pessoa e empresa, rápidas, e em todo lugar, e, além disso, outro problema complicado, que é, eu não quero o meu dinheiro sair da minha conta e até chegar à outra na conta de alguém, já percebeu na conta de quem, não é no banco, e a render os juros ao banco. É claro que às vezes uns centenas de euros não fazem grande diferença para mim, mas nos bancos são muitas centenas de euros e depois chega aos milhões de euros. E, portanto, é bom que você pergunte ao banco se o seu banco vai alinhar neste protocolo e se vai avançar já com isto. E se não avançar, você tem sempre uma oportunidade. Olha que é o banco do lado que fizer isso. Está a ver? Chama-se isso concorrência. E é bom que as empresas, os bancos, como qualquer empresa, percebam que há concorrência. E, portanto, aqueles que primeiro avançarem para isto vão ter uma vantagem sobre os outros. Bom, ponto seguinte. Na segunda-feira, ou logo que foi, o Correio da Manhã dizia, em manchete, que havia reformas atrasadas 9 meses. Eu mostro-lhe aqui. Reformas pagas com 9 meses de atraso. E depois a explicação, o sindicato é que denunciou isto, que havia um entupimento na análise dos papéis para a aposentação e nas reclamações. Bom, diga-me uma coisa. O Estado tinha, até ao início deste governo, 560 mil pessoas. Menos do que tinha quando a Troika veio aqui. E o Estado estava a funcionar melhor. Bom, desde que este governo entrou em vigor, já entraram pelo menos 16 mil pessoas novas para o Estado. Explique-me só uma coisa. Como é que a gente continua a ter entupimentos no Ministério da Segurança Social, daquele ministro que tem aquela vozinha que acha que isto está tudo bem com ele e com as reformas e não sei das quantas, e acontecem coisas destas? O ministro, no dia seguinte, já veio reconhecer que isto é verdade. Portanto, não é conversa de Correio da Manhã, como muita gente costuma para aí dizer de forma depreciativa. Isto é verdadeiro. Isto está correto. Portanto, a questão é, o que é que se passa com o Ministério da Segurança Social que não consegue despachar coisas óbvias, inevitáveis, rápidas, ainda para mais que o Ministério sabe que vão acontecer, não é? Quando você desbloqueia o regime de reformas, ou quando você dá umas benesses e diz, olha, isto vai mudar, é natural, é previsível que aumentem os pedidos. Como é que estas coisas acontecem? Bom, adivinhou? Está a ver qual é um dos problemas do Estado em Portugal? Você tem gente a mais em certos sítios e tem gente a menos noutros sítios. E quando você quer mudar as pessoas de um sítio para outro, é um sarilho com os sindicatos da função pública. As Anas Avoilas, os Mários Nogueiras, os João Dias da Silva, essa gentinha toda. Está a perceber? Armam sempre um sururu desgraçado. No entanto, continua a haver gente a mais nos sítios e gente a menos noutros. Na educação, em minha opinião, continua a haver gente a mais. E sobre isso voltarei ao assunto amanhã. Fica prometido. Mas agora aqui uma coisa mais importante do que isto. Repare como, se você se recorda, aqui há umas semanas falámos num processo de recrutamento de gente para o Ministério da Segurança Social. Ora bem, porquê é que está a contratar gente para a Segurança Social se o Estado devia ter a coragem de promover aquela reforma de transferência intra-função pública? Mais, como você se recorda, nós falámos aqui, alguns dos empregos que estão a ser criados são empregos low cost, onde o Estado vai pagar ali o que se passa à volta do salário mínimo. Está a ver as incoerências que isto traz?
Já viu as consequências isto traz para as pessoas que estão a reformar? Repare, as pessoas que estão a reformar têm direito de receber a sua reforma. Não faz sentido estar à espera meses que o Estado processe esta marmelada para finalmente começarem a receber. Isto é um direito. E agora uma pergunta final. Oh, fofinhos, que tal uma manif sobre isto? Vocês defendiam tudo e mais alguma coisa, inclusive um bichinho que levasse uma pisadela em cima, aqui há uns tempos, não é? E agora as coisas sérias estão caladas. Olha, estão calados na saúde, não há cordões, não há manifes, não há nada. Não há manifes para isto. Antigamente era, temos direito às nossas reformas, não sei, aquela porcaria toda, não é? E agora com isto que não há direito às reformas agora? Estão calados, fofinhos. Opa, mexam-se, que é para a gente vos levar a sério, pelo menos, né? Para ver se eu tenho um bocado mais respeito por vocês, fofinhos. Está bem? Fica o recado. Bom, sigamos para bingo, porque ainda há mais umas coisas para falar. Não, há mais um ponto. Bom, até porque já vamos com quase 17 minutos de programa. Bom, último ponto. O Sr. Ministro da Saúde parece estar muito magnânimo agora, porque já prometeu, aliás, na entrevista que ele deu, até diz que os hospitais há mais hospitais que vão ter autonomia no próximo ano. Eu acho muito bem. Eu acho que um dos defeitos do Sistema Nacional de Saúde, da educação e de outras coisas em Portugal é que há pouca autonomia. E quando há pouca autonomia, há pouca responsabilização de gestão de algumas instituições. Os hospitais são uma delas. Bom, mas eu hei de voltar à questão da autonomia dos hospitais noutra altura. O que é que eu queria pegar hoje? É que o Governo já prometeu 15 mil euros para o setor da saúde. E nós que nos últimos anos temos andado aqui a dizer, olha as contivações na saúde, olha os cortes na saúde e a degradação do Serviço Nacional de Saúde, a pergunta que se deve fazer é, esses 300 milhões de euros vão ser suficientes para resolver os problemas da saúde? Eu vou apostar que não. Aliás, acho que é o economista Pedro Pita Barros, que é uma pessoa que estuda muito a saúde, diz hoje, acho que é o público de hoje, que diz que faltam pelo menos 100 milhões de euros na saúde. Não faltam 100 milhões. O Pedro Pita Barros está a ser simpático, faltam mais dinheiro do que isso. É mais à volta dos 300 milhões de euros que o Governo diz que vai colocar na saúde. Mas voltemos à pergunta. Isto é suficiente para resolver o problema da saúde? Não é. E vou-lhe dizer porquê. Nós temos neste momento mais pessoas na saúde do que tínhamos há 10 anos. O Estado gasta mais na saúde agora do que gastava há 10 anos. E adivinhou. Os problemas, alguns agudizaram-se. Há pessoas em filas de espera para consultas com mais de 1000 dias. Há intervenções cirúrgicas urgentes que esperam meses. E, portanto, alguma coisa piorou. Adivinhou? O problema da saúde não é apenas um problema de dinheiro. É um problema de modelo e é um problema de gestão. Toda a gente sabe isto. Inclusive os lobbies que controlam o setor da saúde. E eu, para lhe provar que eu tenho razão nesta matéria, vou-lhe fazer um convite. Grave, faça o screenshot deste ponto que eu coloquei aqui. Daqui a um ano voltamos a falar. Porque em 2019, quando o Governo der estes 300 milhões de euros à saúde, a mais que está a dizer que vai dar, você vai ouvir os mesmos lobbies dizerem daqui a um ano queremos mais dinheiro. Ou seja, isto é sempre uma luta do mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Atento nos números que eu lhe dei. Há 10 anos havia menos despesa na saúde do que há agora. E o problema aumentou. Dei-lhes alguns exemplos. Filas de espera nas consultas, filas de espera nas cirurgias. Portanto, o que é que está mal aqui? O modelo de gestão. E o problema é que ninguém tem a coragem de mexer nisto. Não tem o Dr. Costa. O Dr. Passos Coelho tentou, obrigado pela troika, uma parte ficou reformada. O Dr. Paulo Macedo também, que era Ministro da Saúde. O Dr. Correia de Campos tentou, honra lhe seja feita, não conseguiu, conseguiu algumas coisas. A senhora que veio a seguir um desastre completo, Ana Jorge, não é? A senhora que já tinha estado anteriormente chamada Manuela Arcanjo, um desastre, a mesma coisa. Portanto, isto aqui, não há salvadores na saúde. E, portanto, nós temos a mania em Portugal que este ministro e aquele ministro salvam um problema. Não salva nada. Isto é daquelas áreas onde tem de haver consenso na sociedade. Ora, o único consenso que nós temos aqui é o consenso das corporações, dos médicos, dos hospitais, dos enfermeiros e coisas do género. E, portanto, isto não se vai resolver. Mas escreva mesmo o que eu lhe disse. Estes 300 milhões que o Governo vai dar
a mais em 2019, eu juro-lhe que no próximo ano os lobbies vão estar a pedir mais 300 milhões. Ou até mais do que isso. E vão continuar a dizer que não chega dinheiro. É natural, é normal. Eles mamam nessa teta chamada Orçamento de Estado. Está a perceber? Estes lobbies mamam nesta teta. E esta teta, quem a sustenta somos nós. E, portanto, está a ver porque é que eu digo que eu não gosto deste governo. E governos à extrema-esquerda. É uma razão muito simples. Ninguém faz reformas. E mais, não só neste setor, como na educação, como na segurança social, o que se faz até é voltar atrás. Está a perceber? Eu dei-lhe um exemplo há bocadinho. Você tem mais pessoas no Estado neste momento do que tinha no início de 2016 e você tem problemas desta vergonhosos na segurança social, como atrasos no pagamento de reformas. Portanto, isto não é um problema de dinheiro. Isto é um problema de gestão. Ninguém em Portugal tem coragem de mexer nesta brincadeira, porque os lobbies têm uma força brutal. Bom, eu não falei aqui duas coisas. Tinha prometido falar ontem. As declarações do Dr. Teixeira dos Santos sobre os sacrifícios que nós fizemos e não deitar tudo para fora. E fica prometida outra coisa. Você tem uma greve de taxistas, ou não sei das quantas, contra a Uber, não é? Eu vou voltar isto amanhã e vou-lhe dar um exemplo que é para você mostrar como esta gente está toda maluca. Está bem? Bom, eu vou ficar por aqui. Nós já vamos com 18 minutos. O programa é o Diabo 4, ou melhor, 20 minutos. Vou-lhe pedir desculpa por ter ultrapassado o tempo. Quero só pedir um favor. Olha, coloque aí um gosto e faça a partir nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. E quanto a nós, amanhã, às 8 da manhã, também aqui em direto de Maputo, cá estarei para lhe dar a minha visão dos acontecimentos sociais e políticos em Portugal. Obrigado e até amanhã. Com licença.